pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no nosso canal Educação em Física. Continuamos o nosso estudo de cinemática. Cinemática estuda o movimento de um corpo, sem se preocupar, neste momento, quais foram as forças que atuaram nesse corpo para ele estar em movimento. Por enquanto, estudamos o movimento em si. Então, para a gente continuar o nosso estudo, vamos relembrar um pouco das aulas anteriores. Deslocamento, movimento de um corpo. O que é variação de posição? Variação de posição desse corpo em relação a um referencial. Então, para saber se um corpo está em movimento, eu preciso determinar um referencial, um ponto de comparação de posições, e aí eu digo se ele está em movimento ou não, se a sua posição variou em relação àquele referencial. E descrever esse movimento, o que é? É apontar, é determinar a posição desse corpo ao longo de um intervalo de tempo. Então, é assim que eu descrevo um movimento. E como que eu associo, então, esse deslocamento com o tempo? Eu calculo, eu meço a rapidez com que esse corpo se movimenta, a rapidez com que esse corpo se desloca. Rapidez de deslocamento de um corpo tem um nome, é um nome próprio, é um nome especial. Na física você sabe, coisas especiais merecem nomes especiais. Rapidez com que um corpo se desloca, nós chamamos de velocidade. E até agora nós vimos dois conceitos de velocidade, certo? Velocidade escalar, velocidade instantânea. É a velocidade de um corpo num determinado instante, por isso que chama velocidade instantânea. E velocidade média? Velocidade média é a velocidade durante um intervalo de tempo. E aí, o deslocamento nesse intervalo de tempo, nós achamos a velocidade média. A velocidade média vale sempre. O conceito de velocidade média, ΔS sobre ΔT, vale sempre, certo? Sempre. Porém, quando essa velocidade média é a mesma em todo um instante, velocidade média é igual à velocidade instantânea, igual à velocidade escalar. Então, nós dizemos que, ao longo desse intervalo de tempo, a velocidade é constante. E quando a velocidade é constante, nós estudamos o movimento que? O movimento uniforme. Então, o movimento uniforme é variação de posição com velocidade constante. Certo? Vimos também que para esse movimento, para descrever esse movimento, ou seja, para determinar a sua posição num determinado instante, nós temos uma equação matemática que relaciona a velocidade, que é constante, a posição inicial deste corpo, desde quando nós começamos a analisar esse movimento, o intervalo de tempo decorrido e a posição desse corpo nesse instante t. É a famosa função horária do movimento uniforme, ou mais conhecida como sorvetão. Alguns também preferem o sorvetão. É mais fiel à fórmula, certo? Sorvetão ao invés de sorvetão. Bom, vamos continuar o nosso estudo. Depois dessa revisão desses conceitos, nós podemos fazer algumas análises, algumas considerações mais profundas a respeito do movimento uniforme. Vamos fazer isso então. Eu falei para vocês também que era muito importante nós determinarmos a nossa trajetória, a trajetória do movimento. E para isso nós precisávamos três observações a respeito dessa trajetória. A primeira observação que a gente precisa fazer sobre a trajetória de um corpo em movimento, como nós estamos medindo o deslocamento é uma grandeza vetorial, eu preciso determinar a direção e o sentido. No movimento retilíneo, a direção é uma reta. Uma reta pode ter duas direções, para a direita ou para a esquerda, por exemplo, para cima ou para baixo. Então eu preciso, além da direção, eu preciso determinar o sentido. Então no meu caso aqui, desta reta, o sentido é para a esquerda agora, ou a direita de quem está de frente para a lousa. Por que isso é importante? Já vamos determinar isso. Segundo, eu preciso graduar a minha trajetória ordenada. O que é graduar? Dizer qual que é a unidade de medida desse espaço. Sistema internacional, unidade de medida do deslocamento é o metro. E preciso também determinar quanto vale cada pedacinho dessa trajetória. No caso aqui,
1 metro, certo? Bom, quando eu determino a minha trajetória e digo que quando o corpo se movimenta nesta direção e sentido, ele está indo a favor da trajetória, eu digo que se ele se movimenta nessa direção e sentido, ele está indo contra a trajetória. E por que isso é importante? Vamos analisar isso agora. Vejam só, nesse exemplo eu tenho dois corpos se movimentando ao longo dessa trajetória. Então, o corpo A, o carro A, ele se movimenta com uma velocidade de 2 metros por segundo. No nosso exemplo aqui, a velocidade é constante. E o corpo B se movimenta com uma velocidade de 1 metro por segundo. Mas reparem, o corpo A está se deslocando neste sentido. E o corpo B está se deslocando neste sentido. Como que eu represento na minha equação, na minha função horária dos espaços, esse deslocamento do corpo A favor da trajetória e do corpo B contra a trajetória? Por isso que é importante definir qual que é o sentido, porque um corpo vai estar a favor, outro corpo vai estar contra. E para eu mostrar, para eu representar isso na minha função, eu uso um sinal de a favor da trajetória e um sinal de contra a trajetória. Então, anotem aí, um corpo que se desloca a favor de uma trajetória, a sua velocidade vai ter, na intensidade dela, lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, então quando eu falar do valor da velocidade, eu vou dizer, nesse caso nós estamos trabalhando só com o valor, não estamos ainda trabalhando de maneira vetorial, mas na função horária eu represento que minha velocidade é a favor da trajetória, o corpo está se movimentando a favor da trajetória com velocidade positiva. Quando o corpo está se deslocando contra a trajetória, eu represento na função horária dizendo que a velocidade desse corpo é negativa, certo? Então vamos ver aqui como é que fica. Então vamos determinar a função horária do corpo A. Função horária, o que é? S0, posição inicial, velocidade que é constante e o tempo, que é o que varia, certo? Então, para SA, qual que é a sua posição inicial? Reparem, ele está na posição menos 2. Então, S0 é menos 2. Ele está a favor da trajetória? Está. Então, a sua velocidade é positiva. Qual que é a velocidade? Mais 2. 2t. E o corpo B? O corpo B, qual que é a posição inicial dele? É 4. E ele está contra a trajetória. Como é que eu vou representar isso na função horária? Vou colocar a velocidade negativa, menos 1t. Então está aqui, ó, a função horária desses dois corpos. A velocidade positiva e negativa indica em qual sentido da trajetória esses corpos estão se deslocando, certo? S0 do A, S0 do B. Dadas essas funções, eu posso trabalhar de várias formas, individualmente e em conjunto. Vamos começar a fazer isso. Pessoal, então vamos ler o enunciado com atenção e depois a gente vai para o quadro para resolver. Quando navega a favor da correnteza, um barco desenvolve 40 km por hora. Então essa é a sua velocidade quando ele está a favor da correnteza. Navegando contra, faz 30 km por hora. Para ir de A até B, pontos situados na mesma margem, gasta 3 horas menos que na volta. A distância entre A e B é D, e aí estão as alternativas, certo? Então dá uma pausa no vídeo, tentem resolver, depois a gente vai para o quadro. Pessoal, tá aqui as informações que ele deu no enunciado. Então o barco, quando ele se movimenta a favor da trajetória, ou seja, a favor da correnteza, a velocidade dele é de 40 km por hora. E quando ele se movimenta contra a correnteza, contra a trajetória, é 30 km por hora. É claro, né? A favor da correnteza, o movimento das águas ajuda, contra a correnteza, o movimento das águas atrapalha. Então, a velocidade dele diminui. E ele não fala nada do tempo da viagem a favor da trajetória, a favor da correnteza, e não fala nada também da distância. E contra, ele diz que o tempo que ele leva na volta é 3 horas a mais do que na ida. Percebam,
se aquele tem uma velocidade maior e aquele tem uma velocidade menor, para percorrer a mesma distância, ou seja, de A até B, e aqui eu chamei esse segmento, o tamanho aqui da margem de A até B, eu vou chamar de D, para percorrer a mesma distância, se ele tem uma velocidade menor, ele tem que gastar um tempo maior. Então o que o enunciado diz? Que o tempo de quando ele navega contra a correnteza é 3 horas a mais do que o tempo quando ele navega a favor da correnteza. E aí ele pergunta, qual que é o tamanho, qual que é a distância entre o ponto A e o ponto D? Então vamos trabalhar com as informações que ele nos deu. Primeiro, velocidade a favor é igual a ΔS sobre ΔT. Isso vale sempre. Quem que é meu ΔS? D. Quem que é o tempo? É o tempo quando ele navega a favor. Velocidade quando ele navega contra a correnteza, também ΔS sobre ΔT. Quem que é o ΔS? É o mesmo D. E quem que é o ΔT agora? É o tempo a favor mais 3 horas, certo? Ele me deu a velocidade, as velocidades, não me deu a distância, é o que ele está procurando, e não me deu os tempos. Bom, quando nós temos problemas desse tipo, pessoal, vale sempre essa regra. Primeiro, elimina aquilo que você não sabe nada sobre ele. A grandeza que você não tem informação nenhuma, elimine. Ele deu a velocidade? Deu. Ele deu os tempos? Não deu o tempo, mas deu a relação entre eles. O que eu não sei nada? É o D. Então eu vou eliminar o D. Como? Eu isolo o D em cada equação e depois igualo as equações eliminando o D. Vamos fazer isso? Então aqui, D é igual, veja só, é a velocidade vezes o tempo, certo? Minha velocidade é 40. Então D é igual a 40 vezes o tempo para descer o rio. E nesse caso aqui, D é igual a minha velocidade para subir o rio, 30 vezes o tempo. Mas quanto que é o tempo? É o tempo para descer, o tempo a favor, mais 3. Pronto. D. Com D eu igualo, fica só uma incógnita. O tempo. Vamos fazer isso. 40 vezes o tempo é igual a 30. O tempo mais 3. Como que eu resolvo isso? 40 vezes o tempo é igual a 30 vezes o tempo mais 90, certo? 40 menos 30 é igual a 90. 10 vezes TF é igual a 90, certo? O 30 passou para cá, ficou com o sinal negativo. 40 menos 30, 10. O tempo, então, é igual a 90 dividido por 10, 9. 9 o quê? 9 horas. Então, esse é o tempo que ele gasta para percorrer essa distância entre A e B, na mesma margem, quando ele desce a favor da correnteza, que a velocidade é maior. O que ele quer saber? Ele quer saber a distância. Onde que eu jogo esse valor para achar diretamente a distância? Aqui, ó. Minha distância quanto vale? 40 vezes 9. 360 quilômetros, certo? Alternativa, deixa eu olhar aqui no meu gabarito. Alternativa A. Perceberam então? Sempre que eu tiver problemas desse tipo, dois corpos, dois movimentos relacionados ou o mesmo corpo percorrendo uma estrada, um trecho vai numa velocidade média, o outro trecho vai numa outra velocidade média, aí ele quer achar ou o tempo, ou ele quer achar a distância de cada trecho. Sempre que eu estiver relacionando dois movimentos uniformes com velocidades médias diferentes,
eu trabalho dessa forma. Monto as equações, descarto o que ele não me falou nada e eu sempre vou trabalhar dessa forma. Duas equações, duas incógnitas, certo? Eu posso igualar ou poderia substituir aqui, né? É a mesma coisa. Eu preferi falar em igualar para a gente perceber que nós estamos relacionando, certo? Mas na verdade, matematicamente, era só substituir o D dessa fórmula aqui, tá? Se fosse o tempo que ele estivesse procurando, ele teria dado alguma outra informação da distância, poderiam ser duas distâncias diferentes, não importa, sempre dessa forma. E se ele tivesse dado o tempo, tivesse dado a distância, queria a velocidade média de 1, ou queria a velocidade média total do movimento, sempre do mesmo jeito. Coloca na fórmula, monta desse jeito, associa tempo, distância e velocidade, isola, descarta aquilo que você não sabe nada, e aí você acha o outro e resolve o seu problema, certo? Vamos deixar alguns exercícios de aplicação, uma lista. Se você tiver dúvida, primeiro, tenta fazer, volta o vídeo. Se mesmo assim ainda tiver dúvida, deixa nos seus comentários que nós vamos responder, certo? Sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Até o próximo vídeo.